Ciane Meneguzzi Pistorello, aqui pode, como é que chama? Nepotismo? Nepotismo, aqui pode. Tudo bem contigo, Tudo Ciane? bem, bom dia Alberto, bom dia Margot, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer tê-la aqui de manhã cedo. Como é que estão os filhos lá? Um estava acordado, um estava dormindo, né? E o marido... Tá se preparando para a prova da ordem, hoje à tarde. Ah, prova da ordem. É. Quem põe ordem lá em casa? Hoje ainda sou eu, espero que ele também. Boa sorte, Rodrigo. Essa prova da ordem é difícil aí. Bom, nós vamos falar sobre aposentadoria, sobre previdência, um monte de coisas. E a gente já começa com uma das perguntas aqui, doutora Ciane. É possível provar a questão do tempo rural? Sim. Tem muita gente querendo se aposentar e aproveitar o tempo rural. É possível provar o tempo rural de colônia a partir de que idade para fins de aposentadoria? Como é que funciona isso do tempo rural? Isso tem as grandes dúvidas, né? Desde o ano passado, pode-se provar o rural desde os 8 anos de idade. É uma grande mudança. Então, isso já é pacificado pelos Supremos Tribunais, o INSS reconhece, claro, desde que a pessoa tenha provas disso. Então, é dos 8 anos de idade até 1991. E quais são as provas que são necessárias aí? São bem fáceis de conseguir. Além de 3 testemunhas mais velhas que a pessoa, porque 8 anos de idade é muito jovem, talão de produtor, escritura, contrato de arrendamento, comprovante que frequentava a paróquia, ficha de associado no sindicato, qualquer documento que prova que dos teus 8 anos de idade até 91, a família estava no ambiente rural. Bom, outra pergunta. O que muda o período da colônia, o período com insalubridade para a aposentadoria? Na verdade, isso faz com que a pessoa se aposente antes, né? As pessoas vão lá no aplicativo do INSS e fazem os cálculos, mas o INSS, nos cálculos que disponibiliza nos sites, não contabiliza insalubridade, periculosidade e colônia. Quanto mais tempo tu tem, mais tu vai ganhar ou antes tu vai se aposentar. Então, se tu tiver rural, pode se aposentar antes. E quem trabalhou com insalubridade e periculosidade pode conseguir se aposentar antes ou ganhar mais. Claro, São então cálculos. Só para reforçar, a partir dos 8 anos já pode... A partir dos 8 anos de idade, tu já pode, se estava no ambiente rural, comprovar o trabalho agrícola, se ia efetivamente para a colônia. Com as né? testemunhas e com esses documentos. Exato, é aquela coisa, olha, eu passava, eu vi ele trabalhando, família de 15, 10 pessoas, não tinha nem como não trabalhar. Os pais tinham muitos filhos e os filhos começaram a trabalhar cedo. Exato, não tinha, eles falam, né, nas audiências, olha, não tinha como nós não trabalhar. Era muita gente, todo mundo ajudava de alguma forma. Bom, um cara como o Matheus Oliveira, por exemplo, qual é a tua idade, Matheus? Está ouvindo aí a gente? O Matheus está... qual é a tua idade? Fala aí. 35 anos. A pergunta é o seguinte, com quantos anos devo realizar um estudo de aposentadoria? O Matheus, por exemplo, tem 35. Vale a pena ele começar a estudar, não sei quantos anos de contribuição tem, enfim? Não, na verdade, quem tem até uns 40 anos de idade hoje vai se aposentar só por idade. Essa é a realidade, que com a reforma não vai pegar nenhuma regra de transição. Ele vai ter que ter 65 anos de idade e vai ter que ter no mínimo 20 anos de contribuição. Meu Deus, então o quê? Então, a gente vai se aposentar com 60, 65? 65 anos, que nem eu. Antes de mudar a reforma, eu faltava 13 anos para me aposentar. Agora, eu tenho 37 anos, eu vou me aposentar com 62 anos de idade. Eu vou ter quase 50 anos de contribuição. Ela é um pouco injusta, essa reforma da Previdência, por conta disso. Quem começou a trabalhar jovem está prejudicado. Mas quem tem acima dos 40 anos de idade pode entrar numa regra de transição. Aí são estudos, a gente tem que tentar enquadrar em regras de transição para conseguir se aposentar antes da idade. Dá para explicar um pouquinho como é que funciona essa regra de transição? Porque Sim. Às vezes as pessoas devem procurar os advogados e dizer, é muito fácil, já tem a regra de transição. Aí não conseguem, culpam o advogado. Na verdade, O advogado não conseguiu, acontece isso. E às vezes o advogado não faz o estudo da regra de transição, né? Tem 8 regras de transição. Tu pode tentar por idade, agora exigiria 57 anos, ou a gente pode tentar chegar nessa regra de transição através de 100% do que faltava quando mudou a lei. A lei mudou em 2019, tu tinha 33 anos de contribuição, faltava 2. Tu contribui 4, o dobro do que faltava para entrar nesse regramento. O bom... Você piorou, né? Não, na verdade, assim, o bom disso é que às vezes, com essas regras de transição, tu cai fora do cálculo atual da aposentadoria. Nós tivemos uma mudança em maio, também pelo governo federal, do redutor do cálculo de aposentadoria. Então, um exemplo, um cliente meu que ia se aposentar com 4.300, com o redutor ele foi para 3.000.
Então, tudo que nós conseguirmos cair fora dessas mudanças, na prática é melhor. Tu ganha mais e se aposenta antes. Sim. Então, quanto mais insalubridade, periculosidade rural, a gente consegue, pelo menos, cair fora dessas regras. No caso desse teu cliente do redutor, isso foi ruim. Foi horrível, o redutor é terrível. 4.300 para 3.000. Exato, o redutor, ele é terrível, ele derruba o cálculo da aposentadoria de qualquer um a partir do dia 2 de maio desse ano. É regra, foi uma medida provisória. MP mudou, não passa pelo Congresso, né? Medida não, provisória do governo. Do governo federal, do presidente da República. E para um alívio para todo mundo que se aposentou por invalidez, mudou o nome, né? Aposentadoria permanente, por invalidez depois da reforma, o cálculo é inconstitucional. Então, eles aplicam o cálculo, as pessoas estão ganhando muito pouco, elas ganham menos ali, um salário mínimo, e esse cálculo a gente consegue refazer. É inconstitucional a reforma para aposentadoria por invalidez. Então ainda tem esperança aí. Tem esperança. Quem se aposentou por invalidez de 13 de novembro de 2019 em diante, deve procurar um advogado, é só por advogado, e fazer a revisão do cálculo, porque ele é inconstitucional. Bom, o teto da aposentadoria ficou em quanto, quer dizer? Agora está chegando aos R$7.000. Então, aquela história, né? O cara contribui eu ganho inteira. R$10.000 de aposentadoria. Ninguém ganha pelo INSS mais do que R$7.000. Sim, então é melhor quem é jovem é uma previdência Olha, privada. para chegar a 7.000 hoje reais é quase impossível, porque eles somam a contribuição da vida inteira. Então, imagina quem começa ganhando muito bem. Não tem, é só aqueles pais que projetam a aposentadoria dos filhos, senão não tem como. E aí soma tudo e divide pelo número de meses, então é quase impossível. A média hoje, se chega a 2.000, é raro. Quer dizer, a reforma da Previdência, quando ela foi feita, ela prejudicou... 100%. Sempre, foi, é o que nós foi falávamos, terrível, né? Foi terrível. Para quem ganha abaixo de 5.000 de aposentadoria, foi horrível. Horrível. Pegou os mais pobres, né? Pegou os pobres, exato. E, é difícil as pessoas se colocarem no mercado de trabalho até 65 anos de idade. Ou 62 a mulher. Então, o que a gente vê? As pessoas chegando aos seus 50, sendo demitidos, não conseguem nada do governo, nenhum benefício, e não conseguem se recolocar no mercado. Daí faz o quê? Contribui, derruba a contribuição pelo mínimo, porque é o que consegue pagar, e isso reflete na aposentadoria. Então, a pessoa era, na nossa região, metalúrgico, ganhava lá seus 3, 4 mil reais, um valor que é básico aqui de quem está há muito tempo, chega aos 50 anos, é demitido. Vai contribuir salário mínimo. E aí, quando for se aposentar, vai ficar lá com seus 1.500, 2.000. Então, é prejudicial a reforma para esse nível de parcela. Foi muito prejudicial. Bom, a maioria ganha um salário mínimo. A maioria é um salário mínimo. Assim, é 90%. 90% do salário mínimo. Exato. Então, eu fico perguntando assim, uma pessoa idosa que ganha um salário mínimo e que tem algum tipo de doença, vai gastar tudo em remédio, né? Não, na verdade, eles chegam para mim e dizem, eu escolho ou o plano de saúde ou aposentadoria. E tem a questão do plano de saúde, né? Ou eu pego e compro os remédios. Falando a verdade, né? A gente vê muitos medicamentos que não são dados pelo governo. A gente precisa acionar na justiça. E fora aquela questão de exames rápidos, pessoas que estão precisando de exames, está demorado no SUS, às vezes alguma coisa urgente. As pessoas fazem opções. Elas vão, com o salário mínimo, optar em, às vezes, não comprar o remédio. Elas chegam na minha frente e dizem, olha, eu não tenho como comprar todos os remédios que eu preciso e o plano de saúde já é supérfluo, né? Sim, porque é um valor muito alto, né? Isso, aí tu conta água, comida, luz, acabou o dinheiro. É uma ingratidão, né? Uma pessoa trabalhar a vida inteira, contribuir uma vida inteira, agora se aposentar acima de 60, não ter possibilidade, essa geração prateada acima de 50 não consegue colocação do mercado de trabalho e ganhar um salário mínimo. Um salário mínimo. A maioria, assim, é 90%. E aí chegam os desesperos, olha, eles chegam lá e eu digo, olha, tu tem que voltar a contribuir porque tu vai perder a qualidade de segurado, ou seja, tu não vai ter mais direitos. Se tu não paga por mais de 12 meses, tu vai perdendo direitos ao INSS. E aí as pessoas desesperam, né? Onde é que eu vou arranjar o dinheiro? Essa é a realidade que a gente trabalha e quando não vão para perícia, e são negados. E eu sempre digo para o cliente que me procura, tu vai para perícia, tu tá morrendo, vai ser negado. Não se assuste com isso. Aí a gente entra na justiça e lá é um pouco melhor tratado. Mas, infelizmente... Os peritos do INSS são sempre... bem justo. Bom, eu tive um caso de um cliente com câncer em estado terminal. No hospital, perícia médica no hospital, foi negado. Ele morreu. E aí agora a gente está buscando esse recurso para a família.
mas deram alta para ele. Então, eu não sei os critérios, eu não consigo entender, mas de cada 10 casos, um vai ser procedente. Então tudo é judicializado, Tudo infelizmente, né? E as pessoas não têm que se desesperar, porque às vezes elas perdem a motivação, elas chegam lá, eu desisti, eu tô doente, mas eu quero voltar ao mercado, e tu vê que não tem condições, né? Qual empresa vai contratar a pessoa doente? Então tem que ir para a justiça, onde a gente pede um médico especialista. Os ouvintes estão perguntando aqui, quem nunca contribuiu na vida, se aposenta? Sim, tem o benefício BPC, que é o LOAS, é um benefício assistencial, tu ganha um salário mínimo, não tem o 13º salário, tem essas possibilidades também. Quem nunca e tem limite de idade? Não, daí, né, para baixo de 65 anos tem que ser doente, e acima de 65 anos, daí a gente pode fazer o encaminhamento desse pedido. Então, qualquer pessoa que nunca tenha contribuído para o INSS, que tem dona de casa, que tem acima de 65 anos, ela tem direito ao BPC. No mínimo, benefício. Um salário mínimo. Exato, sem 13º, aí a gente tem que fazer um encaminhamento bem correto, tem que ter inscrição no CAD único, tem vários requisitos, mas pode ter essa possibilidade desse benefício. E a pessoa que tem abaixo de 65 anos e parcialmente pagou e tem algum tipo de doença, isso também? Também tem direito. Daí, se ela tem doenças e não pode ir ao mercado de trabalho, tem esse direito. E se ela parcialmente pagou e tem alguma doença que ela pode trabalhar, ela pode ter o auxílio acidente. Esse auxílio acidente, tu não precisa ter uma doença vinculada ao trabalho. Tu é doente, a vida te gerou doenças e ela não te permite que tu trabalhe igual uma pessoa que não é doente. Então, tu vai voltar a trabalhar, mas tu vai ter um benefício do governo e ele está te pagando porque tu está se esforçando para ir para o mercado de trabalho. Ele não é menos que um salário mínimo, mas ele ajuda as pessoas a voltarem ao mercado de trabalho e se recolocarem, dar uma força para essas doenças. Não tem como dizer o tempo desses processos, né? Cada um é cada um. Não, na verdade agora tem. Está sendo mais rápido? Está sendo mais rápido. Bom, eu vou dizer que um caso, nós até comemoramos no escritório, um pedido de revisão da aposentadoria por invalidez que foi concedida com cálculo errado. Ingressamos dia 26 de setembro, essa semana passada já foi a sentença. Então, em menos de um mês, nós tivemos uma sentença. Está bem rápido agora, mas casos de audiência está lá para março, abril do ano que vem. Então, quando envolve rural, as questões assim, levam uns 2 anos o processo por causa da pauta de audiências. Bom, a questão do rural dá para misturar, né? O tempo urbano, o tempo rural para aposentadoria por idade. A gente pode misturar tudo, é isso que as pessoas não entendem. Tipo, né? O caderno da Margot, né? Isso aí, o caderno da Margot me impressionei e ela nunca vai esquecer a data da reforma da Previdência, né? Data do aniversário dela. Tudo que é uma mistureba, né? A gente pega lá os 8 anos de rural, até 91 vai ser rural, aí começa a pessoa lá numa insalubridade, a gente mistura com a insalubridade, depois a gente pega o normal. E uma questão, né, para aquela dona de casa, né, que trabalhou, nasceu na agricultura, veio para o urbano, teve 1, 2 meses lá trabalhando de carteira, nasceu os filhos, não ficava vinculada. Tem aposentadoria híbrida. Então, para mulher ou homem, nunca tinha né? ouvido falar de aposentadoria híbrida. Aposentadoria híbrida é quando a gente pega o rural, de quando nasceu até 91, e para somar os 15 anos que a pessoa precisa para se aposentar, a gente mistura um pouquinho com o urbano ou não mistura com nada. Pega os 15 anos do rural, a mulher tem que ter 61 anos e meio de idade, 61 anos e 6 meses, e o homem 65. Mas eles não têm os 15 anos do urbano e vão lá no INSS e não conseguem se aposentar. A gente vai para a justiça e pega o rural antigo para chegar aos 15 anos. Pergunta meio óbvia, assim, só para esclarecer. Ninguém se aposenta mais com que idade? Na verdade, com menos de 40 anos não se aposenta mais. Não se aposenta mais, porque tinha uns garotão aí aposentados, né? Não se aposenta mais. A verdade, assim, já está chegando a fase de que 45 anos para cima já está difícil, né? De 45 para baixo, dos 40 aos 45 pode ser se trabalhou sempre com insalubridade. Para baixo de 40, a realidade é aos 65 anos de idade. Aí está vindo a informalidade, né? As pessoas estão optando em não assinar carteira. Essa é a realidade. Isso mudou um pouquinho durante o período da pandemia, né? Se flexibilizou um pouco. Mas assim, a verdade é que as pessoas... que não vai voltar. Não vai voltar, porque não vale a pena eu ter carteira assinada, né? O Vânios que não me escute. Não vale a pena eu ter carteira... Não vale a pena eu ter carteira de trabalho assinada se eu vou me aposentar com 65 ou 62 anos de idade. Esse valor, a pessoa passa para mim, que ela contribuiria para o INSS, eu tenho meu MEI,
e eu vou viver minha vida dessa forma. Mas essa é uma situação legal, né? É legal, dependendo, Dependendo do caso. dependendo do caso. Mas, assim, as pessoas estão fazendo isso. Então, elas contribuem menos para o INSS, elas contribuem 8% ou 11%. A empresa vale a pena, porque não paga fundo de garantia, não tem 13º salário, não tem férias, não tem nada. E para a pessoa também vale a pena, porque bota no papel lá, esse valor da Previdência vem para mim por mês. Essa é a realidade, é o futuro que nós estamos vendo do mercado de trabalho. Muito bem, nós estamos conversando aqui com a advogada Ciane Menegus Pistorello sobre todos esses assuntos que envolvem aposentadoria e previdência. Só uma última pergunta antes do intervalo, doutora Ciane. O que é, a gente falou de deficiência, o que é considerado deficiência para fins de aposentadoria? Nossa, é uma boa pergunta, por quê? Tudo é deficiente, né? A gente tem na cultura que deficiente é aquela pessoa que a gente vê que tem alguma dificuldade. E não é assim. Vamos imaginar a pessoa que foi ao longo da vida trabalhando e machucou a coluna. Nem machucou, mas teve que ter alguma deformidade, dor na coluna, bico de papagaio, então ela não é 100% mais. E isso é considerado deficiente. A pessoa perdeu um pedaço do dedo, que aqui na nossa região é comum. A questão da perder a visão. Vai perdendo a visão. A questão monocular, né? Que você explicou na semana passada. Isso, tu vai perdendo a visão. Parte da visão de um olho. Não é mais 100%, vai perdendo a visão. A perda auditiva na nossa região, vai ficando surdo. Tudo isso é considerado como deficiente. A gente vai enquadrar essa pessoa pelo percentual de perda. Vai para uma avaliação social e vai para uma avaliação médica. E eles vão dizer, olha, tu era 100%, nasceu normal, mas ao longo da vida, por questões que a gente não quer saber, tu foi perdendo a tua mobilidade, tu foi ficando surdo, cego ou tudo junto. Sim. E aí tu é 80%. A gente enquadra a pessoa com aposentadoria da deficiência. Por que é bom? Porque não aplica a reforma da Previdência, o cálculo é melhor, e aí o homem vai ser enquadrado entre leve, grave ou moderado. Aí ele pode chegar à contribuição de 27 anos para se aposentar, e a mulher em 23 anos. E ela vai ganhar 100%. Então, é a melhor aposentadoria que a gente tem. São para as pessoas que, ao longo da vida, foram ficando doentes de alguma forma. Do trabalho, não importa o motivo. Quem não se aposentou por isso e se aposentou nos últimos 10 anos, pode pedir a revisão de aposentadoria. Ou seja, se apresenta laudos médicos, documentos que provam que a pessoa era doente, a gente entra com uma revisão e pede, ó, ela se aposentou por tempo de contribuição, mas eu quero a revisão para deficiência, muda o cálculo e apresenta que a pessoa tinha deformidades ou doenças na vida. O Odacir Bernardi aqui está lembrando um assunto que a gente vai debater aqui também. Devemos lembrar que a Previdência não é só aposentadoria, né? Ele fala se o MEI se machucar, vai se sustentar como? Na verdade, assim, o MEI é bem complexo porque a gente vê muita falta de informação. Quando tu paga o MEI, tu não soma com carteira de trabalho. E aí as pessoas se desesperam, porque elas chegaram lá numa certa idade da vida e foram para o MEI. Só que o MEI, como eu contribuo menos que 20%, não soma com carteira de trabalho e nem com o rural. O rural não soma com o MEI. Para isso, se tu tem MEI, tu tem que complementar a contribuição para chegar aos 20%. Essa possibilidade de complementação, ela pode ser mensal ou ela pode ser no momento da aposentadoria, mas daí vem juros e correção, vem um valor meio alto. E as pessoas têm que ter nessa mente que MEI é aposentadoria por idade. Então, a questão, eu vou contribuir MEI porque é legal. Não. Aposentadoria por idade, tu vai para o MEI. Aí tu vai ter menos direitos. Quanto menos tu contribui para o INSS, menos direitos você vai ter. Para quem nunca ouviu falar, o que é o MEI? O MEI é quando você quer ser um CNPJ, mas você não vai ter uma empresa. E aí tu vai declarar para o governo que tu quer ter um CNPJ para te fazer uma prestação de serviço para várias empresas. E aí tem um limite também de Isso, no máximo é 80 mil por ano que tu pode ter de faturamento. Agora tem um projeto para 120. Mas tu é um prestador de serviço. Então tu não vai ter carteira assinada, vai prestar ou para uma empresa ou para várias empresas. Então a massagista pode ser MEI, a cabeleireira pode ser MEI, para as pessoas terem ideia. São profissões que tu presta serviço e tu quer contribuir mais barato. Mas lembre, né? Não soma com carteira de trabalho. Jornalista pode ser MEI também, né? Jornalista, não, advogado, qualquer um. Mas para as pessoas entenderem que o MEI nem sempre é benéfico. Sim. Tem que ter uma avaliação com o contador ou advogado para ver se vale a pena. Um homem com mais de 30 anos de contribuição vai ser MEI, tá dando um tiro no pé. Saúde, depois do intervalo comercial, sobre a questão da deficiência, saúde mental.
Na verdade, a saúde mental ela é bem importante para a aposentadoria também e para os benefícios, né? Se a pessoa tem algum problema de deficiência, dificuldade, as depressões, elas podem fazer com que tu ganhe um pecúlio, que é o auxílio acidente, as pessoas chamam popularmente de pecúlio, porque tu tá fazendo um maior esforço para trabalhar, ou até casos de aposentadoria permanente, invalidez ou auxílio doença. E aí com laudo, evidentemente, de médico. Exato. Né? Hoje em dia, os laudos eles têm que vir com o CID, com um tempo bem certinho, mas às vezes a pessoa com depressão, eu quero trabalhar, tu pode ganhar o pecúlio, que é meio salário mínimo por mês, porque tu tá trabalhando, mas ao mesmo tempo tu tá se esforçando para ir para o mercado de trabalho. A Hilda Rosa da Silva, doutora Ciane, pelo Face, ela diz o seguinte: bom dia, Margot e Alberto, parabéns pelo programa. Uma pergunta para a advogada: como fica o valor que um aposentado que continua trabalhando e contribuindo para o INSS? Para onde é que vai esse valor? Fica para o governo, né? Não volta para o aposentado, porque em 2015 foi tirada a desaposentação administrativa e em 2017 a judicial. Não tem o que fazer. Tem um projeto de lei que depende, né, dos deputados e senadores de aprovar, mas se não, fica para o governo, não tem o que fazer. Infelizmente. Né? Já pegou toda a tua aposentadoria durante o pior é que tem pessoas que já estão quase adquirindo um segundo direito se fosse pensar de aposentadoria. Sim. As pessoas se aposentaram e continuaram trabalhando 15, 20 anos, né? Bom, Ciane, uma ouvinte aqui manda pelo WhatsApp em um golpe, nós falando em golpes aqui, perdi e posso pedir o rastreio das contas? Qual tipo posso pedir? Pode ser no modelo teimosinha? Eu não sei o que é isso. Como funciona esse processo de rastreio de contas? Ela perdeu dinheiro de um golpe, e golpe tem sido muito comum, né? Teimosinha que o Poder Judiciário tem, ele bota o CPF da pessoa num sistema e fica controlando por 24, 48 horas ou 7 dias tudo que movimenta na conta da pessoa, para saber se ela faz alguma questão de sonegação fiscal. Mas sim, pode ser rastreado. A gente pode, por exemplo, ela registra um boletim de ocorrência, se pode processar o banco, não para ganhar dinheiro do banco, mas que ele apresente o histórico daquela conta e, através disso, ela busque quem fez o verdadeiro golpe. Mas eu não quero desanimar ela, mas os golpistas fazem o quê? Eles não têm nada em nome deles. Então, eu sei que fulano deu um golpe. Eu processo ele, mas se ele nunca tiver nada em nome dele, não adianta eu ter esse processo. Eu posso ter 100 milhão para ganhar, se a pessoa não tiver nada em nome dele, eu nunca vou pegar dinheiro dele. E normalmente os golpistas fazem isso, mesmo que tu descubra, essa pessoa nunca vai ter nada na vida. Eles estão cada vez mais sofisticados, né? As pessoas têm que ter noção assim, o INSS não vai te ligar te dando dinheiro, ninguém vai bater na porta. Ligação de, o INSS tem aqui, tu tem tanto, não é golpe. Procura pessoas que tu conheces, se tu tem dúvidas, mas assim, é 100% de golpe. Dinheiro, é aquela historinha do almoço, não tem almoço de graça, né? Não tem almoço de graça. Não cai do céu. Então, cartão de crédito que o cara recebe de banco e tu não pediu, não sabe nem qual é o banco. Aparece cartão de crédito na tua casa, o cara fica, nossa, eu tenho um limite e tal, se empolga. Boletim de ocorrência, apareceu o cartão de crédito, boletim de ocorrência imediato, porque começam os empréstimos que tu não solicitou ficarem consignados. É o golpe da moda. Apareceu um cartão de crédito, tu não reconhece, direto para a delegacia online. Quem não sabe, vai presencialmente e registra o boletim de ocorrência. Delegacia tem no Jardim América, tem aqui no centro, né? Isso, também. E tem online, né? Para quem sabe, vai no site. Claro. No caso do Auxílio Brasil, que foi uma instituição, quer dizer, consignação com auxílio... Na verdade é triste. Assim, até o BPC, né, que é o benefício assistencial. Mas as pessoas não conseguem, elas se endividam, né? Se endividam, e agora com 40% que pode fazer de penhora. Gente, eu recebi uma pergunta semana passada. Olha, eu recebo um salário mínimo, eu tô recebendo R$600 porque o resto é empréstimo. Essa é a realidade. E aí, como é que a pessoa vai sobreviver com R$600? Então, assim, eu sou contra a empréstimos, assim, de 40% do que a pessoa recebe. Isso a gente sabe que vai gerar o superendividamento, a pessoa não vai dar volta. Mas é permitido por lei. Bom, aqui em Caxias do Sul nós temos cada vez mais ruas com zona verde, zona azul, enfim, com valor muito caro, muito alto. E os estacionamentos particulares se aproveitam disso e muito mais, né? Porque não tem vaga. Aí a pergunta é a seguinte: estacionamento. O cara estaciona o seu carro lá no estacionamento particular. E aí roubam alguma coisa dentro do carro, some alguma coisa dentro do carro. Quem é o responsável? Como aciona o estacionamento? Aciona o estacionamento. Qualquer lugar que tu vai como consumidor e que daí tu tem algum dano, quem tem que ressarcir é o local. Então,
Ah, fui numa universidade, deixei meu carro, foi arrombado. Quem paga? A universidade. Ah, é? Claro, porque tu tá sendo consumidor da universidade, tu tem um estacionamento lá. E aí, tu foi num estacionamento público aqui no shopping. Quem paga é o local. Então, chegou no local e viu que teu carro tá danificado, foi furtado, chama a brigada militar ali dentro e faz o registro e mostra ali, porque daí eles têm as câmeras. Não sai dali para fazer o registro de ocorrência e depois tu pode acionar. E um detalhe, tu foi no banco e lá no banco tu foi sacar o dinheiro e vem os golpistas dentro do banco, mas ali nos caixas eletrônicos, Sim. e eles roubam teu cartão, eles te induzem ao erro, ou eles fazem alguma coisa que tu vai pro prejuízo, Tipo o banco é responsável. Sim, é que o banco, tá difícil entrar no banco, né? A Não, gente é só porque entra- tá em Flores Os da bancos não Cunha, recebem nem a gente, né? 3 casos essa semana de estar no caixa eletrônico e vir o golpista ali. Eu perdi um recado aí, Ciane, me ajuda de novo, que chegou E um aí recado. o golpista dentro do caixa eletrônico fez o golpe. Então quem é responsável é o banco, ele tem que dar segurança dentro do estabelecimento para que não ocorra isso. Uma pergunta aqui, estou na escuta do programa, tem uma pergunta. Minha mãe não é aposentada, ela veio da colônia com 16 anos e nunca contribuiu. Então dependia do meu pai, que tinha aposentadoria em torno de 2.300, e aí ele faleceu em junho. Porém, ela perdeu 50% desse valor, segundo a lei nova que cortou em 50% do valor. Teria alguma chance de ela se aposentar ou receber esse valor? Na verdade, como ela saiu com 16 anos do rural e ela nunca aposentou, ela tem 8 anos de contribuição por rural. Faltam 7 anos para ela ter uma outra aposentadoria. E a pensão por morte é muito injusta, mas é a reforma, ela dá 60% do valor do benefício. Então, isso as pessoas se assustam, mas é a lei. Então, ele pode começar a pensar em contribuir, pode contribuir 11%, aí tem que contribuir com o código certo, e ir averbando o rural, porque dependendo quem ganha as eleições agora, eles estão prometendo tirar o rural, né, numa outra reforma, e aí depois disso vir a conquistar uma outra aposentadoria, mas fora isso não tem direito a nada. A Tayane, que falou do golpe, ela pede desculpa, ela disse que não ouviu o começo, a gente pode repetir se pode haver um rastreio do modo teimosinha. Não, teimosinha quem se limita é o Poder Judiciário, não é assim, teimosinha é para penhora, mas ela pode registrar um boletim e tentar rastrear, mas quem sabe a chance de sucesso de conseguir de volta o dinheiro é bem pouca. Licença maternidade, é possível estender? É possível até 180 dias, né? Agora tem uma nova lei, dependendo de qual empresa que tu tá vinculado, pode ir, mas quem é autônomo não. Daí é 120, permanece igual. Bom, e sobre PIS e FGTS? Porque eu até estava falando aqui, eu baixei o aplicativo lá e vi um valor do PIS que eu desconhecia. Tá lá um valor considerável, inclusive bom, só que eu solicitei e não sei quando que eu vou receber. As pessoas têm que dar uma olhadinha nisso, né? Porque Exato. De repente pode ter algum valor que a pessoa não espera. Exato. Na verdade, o PIS e o FGTS, eu sempre digo, tenta fazer o pedido, é melhor vir indeferido do que não ter. Porque por mais que a lei te diga os requisitos, tem pessoas que estão recebendo fora dessa lei. Não tem uma explicação normal. Mas quem ganha até 2 salários mínimos e teve carteira assinada tem direito ao PIS. E do FGTS tem um monte de pessoas que está fazendo o saque aniversário, ou seja, no mês do aniversário, tu vai lá e tu adere, às vezes até pelo aplicativo, tu recebe até 50% do que tu tem de saldo. Só que daí depois vem o desespero. Elas são demitidas e elas não têm aquele valor lá no fundo. Daí elas dizem, pensei que o governo ia dar esse valor, ia recolocar. Não, o governo não recoloca valor no fundo. Se tu saca, não tem o que fazer. Quando tu ficar na demissão ou tu vir fazer um empréstimo para casa própria, enfim, não vai ter esse valor lá para considerar. A pessoa na hora tem que ter a noção se aquilo é importante realmente. Exato, né? Não vai fazer isso para comprar um celular, Sim. Que é o que acontece. Daí depois, lá no final, quando tu precisa, tu não vai ter esse dinheiro para tua vida. Recado de ouvinte aqui pelo 3289-3093. Jaqueline, sou funcionária do Estado nomeada, estou afastada para tratar de depressão. Meu ambiente de trabalho está ocasionando minha piora, estou tentando voltar às atividades, mas a minha médica aconselhou fazer 20 horas semanais, o que vai ocasionar no recebimento da metade do salário. É possível pedir algum auxílio para complementar minha renda? Gasto 2/3 do meu salário atual em medicamentos. No caso aqui, ela é funcionária pública do Estado nomeada. O Estado não te prevê esse regramento. E como tu não está apta para trabalhar somente 20 horas, é o que tu vai ganhar, o que tu trabalha.
Mas tem que verificar realmente, porque o Estado, às vezes, a gente tem que fazer mandado de segurança para provar que a pessoa não tem nem capacidade das 20 horas, porque não está bem mesmo. E, às vezes, eles, por falta de professores ou de servidores públicos, eles tentam fazer com que a pessoa trabalhe. Então, tem que verificar se realmente é bom para ela, senão ela pode entrar com mandado de segurança e pedir uma avaliação com um psiquiatra especialista para ver se realmente ela deve trabalhar ou não. Muito bem. Aliás, servidor público tem uma previdência diferenciada, né? Que foi reformada no Estado em 2019, em 20 de dezembro de 2019, pelo Eduardo Leite. E aqui no município é outra previdência também, né? Previdência do funcionalismo público Isso. federal, né? E também tem o federal. E as pessoas podem ter vários tipos de aposentadoria. Tu pode ser do Estado, do município, do INSS. Sim. Pode ter 3 ou 4 aposentadorias. Nível, né? Tem gente que se aposenta aí com R$19 mil por mês, porque fica com várias previdências. Isso do serviço público, né? Exato. Não é ilegal. Não é ilegal. A gente pode até discutir isso, mas não é ilegal. Por enquanto, não. Está na lei. Bom, outra pergunta aqui. Nós estávamos falando sobre gravidez aqui no Café com Terapia. De repente a menina engravidou, né? E o pai não ajuda em nada, né? Porque normalmente alguns pais somem, né? Exato. O que pode ser feito nesse caso aí? Desde o momento da gravidez, ela pode apontar quem é o pai, mesmo ele não concordando, e os alimentos é desde a barriga que a criança ganha. Ela vai ter direito à pensão alimentícia desde a barriga. Se o pai não concorda, quando a criança nasce, se faz o teste de DNA e até ser o resultado, ele é obrigado a pagar. Então, é importante que as crianças ou os adolescentes, elas busquem esses direitos de pensão alimentícia e é muito rápido aqui em Caxias, a vara da família está bem, bem rápido para isso. Bem rápido para isso. Bom, o Edson Damiani, que foi meu chefe, gente boa pra caramba, ele não me demitiu do banco, eu saí. Edson, tu é um cara que eu gosto muito. Ele mandou o recado pedindo teu telefone, mas eu acho que por uma questão de ética, não pode, a OAB não permite. Não pode dar o telefone. Então procurem, eu vou dizer, procurem o Instagram da Ciane. O Instagram da Ciane é Ciane Meneguzzi, é bem fácil. Tem até meu sobrenome, né? Quando é boa tem meu sobrenome. O que mais aqui? Catiano Camelo, uma pergunta. Com que idade pode se aposentar sendo MEI e tendo visão monocular? É que daí o MEI, para a gente enquadrar na visão monocular, nós vamos ter que também complementar a contribuição dos 20%. Mas se for mulher, dependendo do grau da visão, pode chegar em 23, 25 ou 28 anos. Aí depende, vai para uma avaliação, eles vão enquadrar em leve, moderado ou grave. Mas se for grave, a redução visual pode chegar a 23 anos de contribuição para ela, mas aí vai ter que complementar. Bom, recado final, aquela perguntinha que todo jornalista faz. Quais são os recados finais aí, Ciane? Que orientação a gente pode dar para as pessoas? Na verdade, buscar orientação jurídica e cálculo, né? Porque as pessoas começam assim, será que eu tenho direito, eu não tenho? Busca, faz o planejamento, a gente tem, principalmente na nossa região, muito agrícola, muita insalubridade, muita periculosidade. Eu acho que tem que buscar orientação. Tá na dúvida, não custa fazer a pergunta, fazer os cálculos. Muitas pessoas que nos procuram dizem que nem sabiam que tinham direito. E averbar, rural, gente, averba, o que é isso? Quer dizer, mesmo que tu não tá na época de se aposentar, vai lá e registra no INSS esse período. Por quê? A gente não sabe o futuro da nação, independente da política. A gente não sabe se daqui 3, 4 ou 5 meses eles não vão tirar o período rural até 91. Existem promessas para isso. Então vai lá, deixa já encaminhado, da data do teu encaminhamento é a lei que te baseia. E garante que, mesmo que mude, aquilo fica garantido para o cálculo de uma futura aposentadoria. Claro. E um cara como um artista, como o Ladir Brandalize, por exemplo, já se aposentou, Ladir? Mas assim, muitos artistas, muitas pessoas que trabalham com a arte, com a cultura, com o teatro, também se enquadram em tudo isso. Se enquadram em tudo isso. Daí pode ser como autônomo, facultativo ou MEI. Aliás, que assunto, bom dia. Viu? Bom dia, Ladir Brandalize. Eu estava atento, Ciane, parabéns pela clareza, objetividade, né, de trazer esse assunto e como interessa a todos nós, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente não se importa muito, né? Mas quando a idade passou dos 50, vai indo, né? Poxa vida, agora eu preciso ver como é que vai ser meu futuro aqui, né? Claro. E essas reformas nos assustam, porque mudam as regras no meio, né, do jogo. Eu mesmo estava falando em averbar a questão rural, eu fiz questão do seminário. Eu passei 6 anos no seminário e, de fato... Passou 6 anos no seminário? 6 anos. Eu imagino que era aquele seminário. Não, eu me transformei num cristão melhor.
Então, Tô estamos brincando. rindo, Eu né? só tô brincando porque ele é meu Mas amigo. Eu posso fazer averbamos essa... e de 6 anos eu consegui 4. Isso é bom, uma ótima informação para todo mundo. Quem ficou em Sim. seminário, homem ou mulher, porque tem as mulheres também que vão para os conventos, né? Sim. Esse Perfeito. período, eles contam para aposentadoria. É muito importante fazer a averbação. Ó, que O pergunta período militar também, né? As pessoas esquecem de dizer para o advogado, olha, eu servi o exército, Sim. mas o período que tu ficou em convento ou em qualquer questão religiosa, tanto Seminário. homem quanto mulher, conta para fins de aposentadoria. Então, amém, meu amigo. Perfeito. E é Vou procurar esse ano justamente por causa rural também. Eu nasci na colônia, Aonde? Em que em lugar? São Jorge, município de São Município de Jorge. São Jorge. Para lá de Guabiju. Guabiju Isso. fica- E de fato isso desde pequeno, né? A gente se criou na roça trabalhando sim com os pais, Ia, né, para colônia mesmo. 5, 6, 7, 8 anos já estava acompanhando direto na lavoura. Na roça, né? na lavoura roça. mesmo. E eu acho que não sei a partir de que idade isso pode A averbar. partir dos 8 anos de idade. 8 anos. A partir dos 8 anos já se já prova. capinava, já fazia tudo lá, com 8 anos lá em São Jorge? Perfeitamente. Já estava na roça. Eu gostava mais de cantar do que trabalhar, mas Tem que, Mas os tem que pegar relatos 3 testemunhos. O Ladinho tem que pegar 3 testemunhos. O que ele fazia? Cantava na roça. Ah. Isso vai dar? É. Sérgio? Não, mas cantava trabalhando, né? perfeitamente. É. O pessoal lá, ó, dele inchado, Aí- e o Ladinho cantando já com 8 anos. Mas faz parte. E Mas era Cada um dá o que sofrido, pode, acho. né? Não, Sim. mas acho que era sofrido se ele pelos estava na relatos. roça e cantando. A brincadeira faz parte, mas assim, ó. Era sofrido. Na verdade, pelo se tinha que- pouca terra e com a terra se fazia milagres, né? Então toda a família precisava desde cedo saber os filhos da onde vem o sustento. E quantos irmãos tu tinha? Tu tem? 5 comigo. Pois é, então imagina. 5 mais o pai e a mãe. 7 pessoas para alimentar. E uma meia. Tem nada, né? Porque não tinha Meia carro colônia de naquela terra. época, né? É. Eu não vivi, mas eu vejo os relatos. Não tem internet, não tem junta nada. de boi só. Aí o mercado ficava 3, 4, 5 quilômetros. O que a família optava? Plantar. Sim. Plantava tudo. Plantava tudo que podia comer. Daí o que acontecia com as crianças? Quem que alimentava os bichos? A criança. Quem que ia lá arrancar a cenoura? A criança. Tudo. Enquanto o pai ia fazendo outras coisas. Essa é a realidade. Não caracterizava hipótese alguma trabalho infantil, não. Isso é contribuição Não, era da criança contribuição. desde cedo para o sustento da família, E né? deixa eu te perguntar Nem outra se coisa. falava nessas coisas de Exato. trabalho infantil. A tal. banda Girotondo É é uma. Giro. Giro. É a Giro. melhor banda que eu conheço italiana aí do sul do Verdade. Brasil, Não do conhece Rio Grande do muitas, Sul. né? Eu conheço umas duas. Mas assim, a banda, se ela quiser se aposentar, a banda toda. Ah, assim, não, vamos comum lá, não, né? né? Não, Sandra? em comum não pode. Mas tem a questão do barulho, né? Pode daqui a pouco entrar em insalubridade. Na verdade, vamos Viu? conversar sobre esse assunto. Corta esse, tá? Eu gravei junto ao Quem é Sulpaião. responsável pela banda? Não, vamos. Corta. Não, esse vou assunto. buscar o Corta. passado. Eu vou- Eu gravei 3 CDs com o grupo Sulpaião e um DVD. Aham. E eu, de fato, perdi do meu ouvido esquerdo 25% Viu? da A insalubridade audição. tá nisso. É, eu vejo Ele entra quando- como deficiente, viu? É. Ele entra como deficiente. Quando o Didio te liga aqui, eu ouço aqui o Didio tentando falar contigo, tu não ouvindo o Didio. Mas olha só, ele tem rural, Do que ele tem quer a falar, insalubridade e a deficiência. Ele, né? Então ele se enquadra no Lança o teu direito. telefone aí, já vamos No fazer Instagram, contato essa Ciane semana. Meneguzzi. É bom para as Olá, pessoas Didio, entenderem. eu tô te pegando um O assunto pouquinho. é pertinente, muito importante. Eu tô também. pegando um pouquinho do teu tempo, mas só para me permite bem, aqui, ó. bacana. Bom dia, sou o Paulo, me Assunto aposentei que em 94 com teto máximo. Hoje ganho menos que R$5.000. Posso recorrer? Na verdade, quem se aposentou antes de 97, a única revisão que tem é por perda auditiva. Se ele provar que ele perdeu a audição antes de 97, ele pode aumentar em 50% a aposentadoria, mas é uma exceção. Fora isso, não tem. Procurem Ciane Meneguzzi no Instagram e aí converse com ela. Deixa